para a nossa preparação. Respirar profundamente, mentalizando que estamos assim, aspirando as energias renovadoras, tranquilizantes, pacificadoras e amorosas que estão perfumando este ambiente e que são trazidas aqui pelos nossos amigos espirituais desde as primeiras horas do dia, sabendo que cada um de nós estaria aqui com uma certa expectativa, com necessidades próprias, com vontades diferentes, com expectativas particulares. E eles vão nos auxiliar um a um, individualmente. E ao expirar, que nós consigamos eliminar as energias que nós mesmos fabricamos e que possam não nos estar fazendo assim tão bem. As inquietações, os pensamentos difíceis, os enfrentamentos que temos. Aproveitemos essa energia que nos é proporcionada e também agradeçamos aos nossos anjos de guarda, às equipes espirituais que cuidam da limpeza e da higienização do ambiente, que nos protegem e dão segurança. Deixemos que esse sentimento de gratidão nos una numa única vibração positiva. E que na nossa mente agora tenhamos a imagem do nosso Mestre Jesus. Como se Ele estivesse de braços abertos, nos recebendo, nos acolhendo, nos transmitindo essa energia de amor e de amizade, com uma superioridade tão grande, como só um espírito como o dele trouxe aqui nesta terra. E Ele está conosco, pois foi isso que Ele nos prometeu, que estaria ao nosso lado sempre que nos reuníssemos em seu nome. E é numa gratidão imensa a esse Mestre que elevamos a nossa mente em prece ao Pai, louvando, pedindo e agradecendo. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja. Graças a Deus. O nosso tema de hoje, gente, ele é sempre uma cutucada na nossa vida. Está ali escrito embaixo, ó. Maledicência. Prejuízo moral e espiritual. Evitar comentários negativos. Tá fácil, né? Então, isso tudo está resumido nesses capítulos 11 e 10, nesses itens discriminados do Evangelho segundo o Espiritismo. E aqui a gente referencia também a pergunta 873 do Livro dos Espíritos, que é a primeira pergunta do capítulo que fala sobre lei de justiça. E quando a gente vai nesses capítulos do Evangelho, as referências bíblicas que ali tem são exatamente as partes do Sermão do Monte, que está em Mateus, capítulo 5, falando sobre o não julgar. Não julgais para não serdes julgados, porque com a medida que julgais, serão julgados. Olha isso. E a gente já escutou isso inúmeras vezes. Provavelmente, desde que éramos crianças, a gente escuta isso até de pais, avós. Não faz com os outros o que você não gostaria que fosse feito com você. Mas uma coisa é a gente saber, outra coisa é a gente traduzir isso no nosso comportamento e no nosso pensamento. Eu tenho uma amiga que é daqui do centro mesmo, onde ela me falou um negócio, olha, maledicência eu até estou controlando, a malepensência é um negócio meio complicado, né? Mas a conclusão mais rápida e tranquila disso é, cara, você já andou um pedaço.
Porque se a gente for pensar bem, gente, a maledicência, ela recheia a nossa vida por todos os lados. A gente convive com ela. Em quase todos os momentos que a gente está acordado. Quando não somos a prática dela. Porque é interessante a gente pensar que a gente acha que não é maledicente. E uma das grandes virtudes do Espiritismo, aliás, gente, hoje é dia 18 de abril, dia do Espiritismo, né? Foi o dia do lançamento do Livro dos Espíritos, em 1857. E por isso ele é considerado o dia do Espírita e o dia do Espiritismo. Tá? Sigamos, porque mais que comemorar, a gente precisa viver. O Espiritismo é uma religião de viver. Não adianta falar, sabe? Decorar versículos, ler Kardec de cabo a rabo, conhecer as perguntas de cor. Pouco vale tudo isso. Nós precisamos fazer. E aí a maledicência, ela vem como um dos maiores obstáculos da humanidade. Porque se a gente for pensar hoje, não precisa pensar nos outros dias da vida, hoje, será que eu fui maledicente? Nós estamos falando de pensamentos, atos e palavras. Tá? Se eu percorri notícias, se eu assisti jornal, se eu olhei as minhas redes sociais, é quase 100% de chance que eu fui maledicente em algum momento. Porque a maledicência não é só o que eu falo, não é só o dicência, né? É o pensência. É o sentimento, antes de mais nada. E é por isso que a gente começa com a fala do julgamento. Porque quando eu sou maledicente, eu estou simplesmente julgando situações, pessoas. Ah, mas Cília, esse povo todo hoje que é influencer, youtuber, instagrammer, não sei o quê, né? Big Brothers, Farelimers, todo mundo que está aí no mundo, eles estão procurando a exposição. Sabe que isso vai acontecer? O grande produto do mundo hoje é falem mal, mas falem de mim, certo? O grande problema, gente, é que assim, a gente gosta de falar mal dos outros, não tem que falar mal de mim, não. Então, se eu não gosto que faça de mim, por que eu faço dos outros? Tá? Porque os outros estão pedindo? Eu não penso na energia que eu estou colocando no mundo. Porque uma palavra dita, um pensamento realizado, ele é que nem flecha, ele não tem volta, né? É que nem foguete, não dá ré. E eu tinha um amigo que costumava dizer que quando a gente manda um pensamento, que vai a cópia, o original fica com você. Então o problema muitas vezes não é o falar mal do outro, isso daí já por si é um enorme problema, porque quando eu fui procurar hoje, fui lá no dicionário de novo, sinônimo de maledicência, maldade, injúria, difamação, isso é crime. Então, os problemas que eu estou alavancando a partir de um ato maledicente podem ter enormes proporções. Dependendo de onde eu me manifesto, do jeito que eu me manifesto, a intensidade com a qual eu me manifesto, eu posso gerar até um problema legal para mim, né? Agora, mesmo que nada disso aconteça, mesmo que o objeto da minha maledicência nem tome conhecimento. E o que eu estou fazendo comigo? Eu consigo ter o tamanho, a dimensão do problema que eu estou criando para mim? Porque esse, na realidade, é o maior prejuízo e é disso que a gente precisa falar. Muitas vezes a gente é maledicente compartilhando um post, né? Conversando com as pessoas no trabalho, discutindo numa mesa de almoço no domingo com a família, falando com os amigos, né? Analisando o comportamento. Eu não quero falar mal da pessoa, mas olha, do lugar dela, se eu fosse ela, quando eu começo assim, pode ter certeza que tem julgamento. Eu no seu lugar, eu não teria feito isso. Quando eu estou fazendo, isso chama julgar. Tá bom? Se vocês não haviam, se nós não haveríamos reconhecido esse comportamento até agora, não disse julgamento.
Ah, você não devia estar fazendo isso. Julgamento. A gente julga o tempo todo. Julga o presidente da República, julga o lixeiro, julga o porteiro, julga a faxineira, julga o artista, julga o jogador de futebol. E com as redes sociais na mão, a gente ganhou diploma de juiz. Então precisamos tomar muito cuidado com isso. De novo, o problema não é o outro. O problema sou eu. O problema é a energia que eu estou despendendo e a energia negativa que, na verdade, eu estou colocando ao meu redor. E aí a gente, às vezes, não sabe por que as coisas dão errado na vida da gente. Ele nem percebe o mal que a gente faz. Jesus falava, tem uma passagem do Evangelho, que eu nem vou entrar no mérito aqui agora, mas você já deve ter ouvido, que o mal é o que sai da boca do homem, não o que entra por ela. E não é só uma questão do que eu falo, é o tempero do sentimento que vem com essa fala. Porque às vezes eu chamar uma pessoa no canto e falar, olha, eu acho que você devia fazer assim, assim, sabe? Mas você está colocando caridade, você está colocando bondade, você está colocando generosidade, verdadeiro desejo de ajuda, discretamente, num cantinho, tudo bem. Mas eu vou comento com o outro, você viu? Olha a besteira que ele falou naquela reunião, cara, ele vai se lascar. Tô nem aí. O tempero é da inveja, é do orgulho, é do recalque. Esse tempero desse sentimento é que gera essa coisa que vai tornando a tua aura cinzenta, verde escura, sabe? Horrorosa. E aí a gente não sabe depois o que tem dor de cabeça, o que tem uma dor de estômago, porque fica, né, com as costas travadas. Porque a gente vai carregando essa energia com a gente. Todo mundo lembra daquela passagem do Evangelho, onde os fariseus trazem aquela mulher adulta para Jesus, né? Já ouviram falar essa passagem do Evangelho, não? Né? Que ele está ali e aí os caras querem pegar ele no pé trocado, né? E trazem uma mulher que era uma prostituta falando, olha só, ela é... A lei diz para a gente apedrejá-la. E o senhor, o que diz, Rabai? Né? Ele se abaixa, começa a desenhar no chão, olha para eles e fala, aquele que nunca tiver pecado, que atire a primeira pedra. E volta a desenhar no chão. Os outros saem de fininho. Quando ele levanta a cabeça novamente, só tinha sobrado ela, a mulher. Chamava-se Maria. Ele olha e fala, cadê aqueles que te condenavam? E ela fala, não sobrou ninguém, Senhor. Ele fala, eu também não te condeno. Vá e não peques mais. Porque a questão, gente, do juízo, do julgamento, é, eu tenho moral para julgar os outros? O que eu faria no lugar daquela pessoa? Se eu tivesse na mesma situação, com a mesma criação, com os mesmos valores, eu faria como? Quem sou eu? Tem uma outra passagem do Evangelho que fala dessa questão da trave e do argueiro, né? Você critica o outro porque você não está a fim de olhar para aquilo que é teu de errado. A gente tira, é cortina de fumaça, né? A gente fala do outro para não olhar para a gente mesmo. Porque a gente deixa muito espaço inútil dentro da nossa mente. A gente se ocupa com coisas que não precisa. Porque quando a cabeça está ocupada com coisas boas, eu estou falando sim de bons filmes, boas leituras, né? Bom conteúdo, boas conversas, onde eu vou aprender a não ser maledicente, cortando mesmo o papo. Você vai ser o chato da galera no primeiro momento, mas é possível. Com isso, eu ocupo esses espaços inúteis com coisas boas. E eu começo a ver o lado bom do outro, porque, gente, quando eu critico uma pessoa negativamente, de verdade, a gente está vendo coisas que a gente conhece.
Eu só falo daquilo que eu sei. Se eu estou falando mal do outro, é porque eu conheço esse mal. Porque eu sei do que eu estou falando. Então, não significa que eu sou melhor do que ninguém, mas eu estou agindo com orgulho, com vaidade. Sim. Porque na hora que eu falo mal, eu acho que eu sei fazer melhor. Na hora que eu critico o outro, eu estou dizendo que eu faria melhor no lugar dele. Eu estou dizendo que eu sei mais. Que eu sou melhor do que ele para resolver os próprios problemas da vida dele. Mas não vem falar isso de mim não, né? Quem é você para resolver minha vida? Mas a gente faz isso o tempo todo. Com personagens de novela, né? Com artistas, com celebridades, com políticos, etc. Bom, os políticos tá fácil, a gente faz muito, mas tudo bem, deixa eu falar. Isso é outro assunto. E uma coisa muito importante, gente, que está em voga, é a questão da fake news, né? Ela sempre existiu. Hoje ela se dissemina de uma maneira exponencial pelos meios através dos quais ela é propagada, mas a maledicência também pode ter uma raiz na notícia falsa, porque nós somos ansiosos para falar as coisas. A gente sabe uma novidade, a gente quer muito. Isso é um comportamento super infantil, parece criança, né? Quando a criança sabe de uma coisa que geralmente é legal, ou mesmo se for ruim, criança sai correndo. E esse comportamento de eu quero ser o primeiro a contar, o primeiro a postar, o primeiro a curtir, morreu fulano, morreu lá, o Jô Soares. Eu quero ser o primeiro a colocar, né, um rest in peace na rede social. Esse comportamento, gente, é infantil, é coisa de criança. E a gente vai reproduzindo isso. Só que muitas vezes nessa pressa, nessa ansiedade, a gente não checa se o que a gente está falando é de verdade, se tem uma raiz, se tem, né? Se é verdadeiro. E com isso, muitas vezes, a gente propaga coisas que podem prejudicar não só o objeto, mas o sujeito. Então, quando a gente fala de maledicência, não é só falar mal dos outros, mas é falar mal da vida. Quem não falou hoje aqui? Nossa, que tempo horrível. Por quê? Por que choveu horrível? Quem inventou essa história? Eu queria muito, um dia, nessas minhas reencarnações, encontrar, né, o incauto que inventou de dizer que dia que chove é feio. O que tem de feio na chuva, gente? Chuva é bom, chuva é maravilhoso. Se não chovesse, a gente falta água. Sabe assim? E a gente qualifica, a gente fala mal, a gente atribui coisas negativas a coisas que são maravilhosamente naturais. São só da natureza. E tem uma utilidade incrível. Mas a gente atribui negatividades. E o nome disso é preconceito. Muitos dos preconceitos que a gente tem hoje são enraizados nesses atributos negativos que a gente vai dando às coisas, pura maledicência. A gente usa palavras horríveis que a gente nem percebe, denegrir, judiar, né? E por aí vai. Nem vou entrar nesse mérito. Mas que elas em si, mas hoje em dia é muito chato. A gente tem que prestar atenção em tudo que a gente fala. Sim, que bom que tá chato. É bom que esteja chato. Isso significa que estamos mudando. Temos que sair dessa zona de conforto. Eu podia contar qualquer piada. Só que você não era o motivo da piada. Eu sofri bullying na minha infância e estou aqui inteirinho. Duvido. Vai fazer terapia para ver se isso não surge assim. Que me maltratavam quando eu era criança. Tá ali. Só ficou embaixo dos tapetes que você foi comprando para enfeitar a casa. Presta atenção. Que a mudança de comportamento ela é chata, mas ela é boa. Eu falo isso para minha filha. Nem tudo que é bom na vida é gostoso. Né? Então, é importante a gente ter em mente que fora da caridade não há salvação. Ou seja, falar bem, ter palavras boas, doces, mudar o nosso teor,
a negatividade que a gente coloca nas coisas que não precisam ser negativas, né? A gente se acha feio, porque a gente é maledicente com a gente também, né? A gente se olha no espelho e fala, ai, tô feio, tô gordo, tô velho, tô... A gente não tem essas coisas também com a gente mesmo. A gente é super maledicente com a gente. Vai ajudar um pouco a aliviar e refrescar essa atmosfera tão pesada que a gente às vezes sente ao nosso redor. E esse é um exercício que precisa, como todo exercício, de constância, né? De intensidade e de muita prática. Vamos pensar nisso? Fazer as nossas vibrações? Nós vamos então reunir aquilo que a gente tem de melhor dentro do nosso coração. Pensamentos bons, sentimentos bons. E vamos doar à espiritualidade para que eles tomem essas energias e levem aos lugares onde haja mais necessidade em todo este nosso planeta. Visualizemos o nosso planeta Terra envolto em luz e que essa luz se intensifica principalmente naqueles lugares mais necessitados, seja por sofrerem de causas naturais, secas, enchentes, frios, calores, toda a deficiência, os lugares que enfrentam guerras, dificuldades alimentares, doenças, governos ditatoriais e isenções de toda espécie. Pedimos que a espiritualidade leve essas vibrações iluminando as mentes de quem lidera essas nações, filosofias, religiões, para que possam deixar no coração de seus adeptos a semente do Evangelho de Jesus. Vamos vibrar por todos aqueles que estejam doentes do corpo e da alma, pedindo sustentação, saúde e recuperação. Vamos vibrar pelo nosso país, vamos vibrar pela doutrina espírita, que ela chegue no coração das pessoas, independente de sua religiosidade, na sua mensagem de caridade, de amor e de transformação íntima. Vamos vibrar por esta casa que nos recebe, todos os assistidos, alunos, trabalhadores. Vamos vibrar por nós mesmos, os nossos ambientes de trabalho, de estudos, nossos lares, familiares, amigos, colegas, todos aqueles que sabemos estarem necessitando de mais paz, saúde, sustentação e força. E assim agradecemos ao Pai, mantendo-nos calmos e em silêncio, esperando o nosso momento do passe, dando graças a Deus.